Vamos falar com o candidato do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados. Ele que já foi candidato a governador 3 vezes e a prefeito 4, trabalha aí nas mobilizações sociais. Herbert Amazonas. Boa noite, candidato. Boa noite e boa noite aos internautas. Isso. Você pode falar um pouquinho mais alto. Vamos às perguntas. A Páscoa Maria está perguntando como é que o senhor pretende, quais as suas ações para o trânsito, para descongestionar as vias. Uma das propostas do plano de governo da gente é, primeiro, a gente tentar solucionar o problema das empresas que prestam serviço para a população. Na nossa opinião, essa empresa ela tem que ser uma empresa pública, certo? Municipalizada, administrada pela prefeitura, certo? E essa administração ela tem de ser parte de um conselho popular, certo? E esse conselho popular, a composição dele seria dos funcionários da empresa, dos sindicatos e dos moradores, certo? Para a gente poder responder a questão imediata da principal veículo de locomoção da grande maioria da nossa cidade, da nossa população. Então, nós queremos logo atacar a questão do transporte coletivo, a municipalização dessa empresa sob o controle da prefeitura, certo? E algumas medidas para a questão do trânsito. Nós pensamos um plano de obras públicas que possa ter uma engenharia que o trânsito possa fluir da melhor maneira. Mas antes de você mexer na estrutura da cidade, nós temos que resolver um problema básico, que é a qualidade do transporte que é oferecido à população, a questão das tarifas públicas também, que são caríssimas e a prestação de serviço é muito precário, as condições físicas desses veículos também são bastante precárias. E nós precisamos oferecer um serviço de qualidade para a população e barato. Para você fazer isso, você tem de deixar de entregar dinheiro para os empresários e esses recursos serem coletados para a prefeitura e a prefeitura retornar esse dinheiro em serviços públicos, certo? E aí sim, depois nós vamos discutir uma engenharia da cidade. E nós queremos fazer esse debate, certo, com os setores responsáveis por isso, né? Contratar técnico, chamar os usuários, chamar o sindicato, chamar os funcionários para a gente poder fazer um debate conjunto. Porque hoje nós sofremos as consequências que os governantes que passaram, eles têm a forminha de bolo deles, preparam os projetos, implementam e no final é o caos, né? Então nós queremos mudar essa lógica do relacionamento com o poder público. Nós queremos a participação popular e que as soluções dos problemas cruciais sejam debatidas e discutidas. Qual o papel da prefeitura dirigida pelo PSTU? O nosso papel é chamar todos os envolvidos nisso, mostrar quanto nós temos de orçamento e em que esse orçamento vai ser gasto, que hoje não é assim. Hoje o secretário se apodera desse valor do orçamento público e daí ele faz o que ele quer. Ele não toma, ninguém tem controle do gasto, e aí o que é que se vê? Escândalo de corrupção, um atrás do outro. Então nós pensamos num conselho envolvido mais 100, 150 pessoas, e que esse conselho teria muito mais dificuldade, certo, de ser instalado um processo de corrupção novo. Então, nós achamos que esse é um dos passos importantes para a gente pensar, começar a dar o primeiro passo na solução do funcionamento do trânsito da nossa cidade. A Angelina Silva pergunta qual o seu plano para a educação? Certo, educação, a nível nacional, nós estamos enfrentando uma greve de mais de 80 dias do funcionalismo público federal. Qual é a principal reivindicação desse setor a nível nacional?
É uma reivindicação que pede 10% de toda a riqueza produzida no nosso país, os 10% do PIB. A partir daí, certo, ser distribuído esses valores entre o governo federal, o repasse para o governo estadual e o governo municipal, né? Então, em cima desses valores, uma possível prefeitura da gente vai ser uma pauta de reivindicação, a luta para que esse valor aumente, né? Então, nós teremos mais recursos para investir em melhores condições de salário, em infraestrutura, no funcionalismo público, né? E nós pensamos também que as escolas, elas também têm que funcionar com esses conselhos populares, certo? Então, o Conselho de Educação, nós temos que envolver os funcionários da área de educação, o Grêmio Estudantil, os moradores do bairro, para que eles possam fazer parte da administração. Nós queremos inverter essa lógica do funcionamento da administração pública. Nós queremos a participação popular, porque os impostos são coletados da população, certo? Então, nada mais certo e nada mais justo de que esse conselho ele elabore. Mas nós temos algumas propostas logo de imediato. Por exemplo, nas escolas nós queremos eleição direta, certo, para os diretores de escola. Nós queremos a implantação dos grêmios estudantis, nas universidades, os DCEs, para que a comunidade estudantil participe da administração. Então, a nossa maior preocupação é fazer os estudantes, os professores, os funcionários participarem da administração. Que isso se torne comum entre eles opinar de que forma vai ser gasto o dinheiro, coisa que não acontece e nunca aconteceu. É provavelmente uma política revolucionária para ser implantada na educação. A outra nossa preocupação na questão da educação é a construção de creches. Por quê? Porque nós temos muitas mães trabalhadoras, certo, que não têm onde deixar os seus filhos. Porque o poder público ele não oferece esses serviços para a mãe trabalhadora. Então, parte do nosso programa de educação, ele também tem uma política para a construção de creches, não só aquela casinha que foi prometida para a população que não foi cumprida. Todo um corpo técnico, com psicólogo, com professores, com nutricionista, para que os filhos da classe trabalhadora possam ser cuidados da melhor maneira possível. E hoje não tem essa política, nem no município, nem no estado, né? Então faz parte do nosso plano de governo a questão da construção de creche nos bairros. Marcos Pessoa está perguntando, eu gostaria de saber com o candidato Herbert como ele vem se preparando nessas eleições a nível de conhecimento técnico sobre os problemas da cidade de Manaus e quais são os seus planos para o centro de Manaus, partindo em torno da Igreja da Matriz, antigo Jardim Santos Dumont. O nosso centro da cidade, nós tentamos, o poder ele tenta dar uma aparência como outras cidades brasileiras. Na verdade, nós não temos um centro histórico aqui. Praticamente tudo foi destruído nessa cidade. Por exemplo, nós temos um candidato aqui que foi responsável pela destruição de uma das relíquias mais importantes da nossa cidade, que era o cinema ali na 7 de setembro com a Getúlio Vargas. Um patrimônio histórico foi derrubado na sua prefeitura, quando era administrador público, né? Então, o que é que acontece? Sobrou pouca coisa de histórico na nossa cidade, bem pouquíssimas coisas, né? Então, o que é que acontece? Quem administrou a nossa cidade nesse período, ele nunca se preocupou com isso, né? E aí, há uma lacuna, na verdade, dessa conservação desses patrimônios, né? Hoje, o pouco que existe foi fruto da luta dos movimentos sociais, pressionando os governos e tentando fazer com que a Secretaria de Cultura, né, ela também se envolvesse
administração e na preservação do patrimônio público, né? Então, a participação da gente nessas reivindicações e nesse processo todo de abandono que aconteceu na nossa cidade, nós precisamos resgatar como uma questão cultural, com políticas públicas, com plano de obras públicas para o que restou, certo, da cidade. Então, hoje, nós temos um problema sério, porque tanto o governo do Estado quanto o governo municipal não tem política de preservação. O que é hoje que existe? Eles montam empresa e a preocupação é dos empresários ganharem o dinheiro. Não é a preocupação com a questão cultural e a preservação do nosso patrimônio, né? Nós queremos inverter essa lógica, nós queremos que a prefeitura ela chame para si, para a sua administração, e ela preste esse serviço para a nossa comunidade, né? Então, um plano de obras públicas para a gente poder tentar resgatar algumas coisas que existem. Por exemplo, ali atrás do Dom Bosco tem antigas construções históricas da nossa cidade que está há dezenas de anos abandonada, mais de 20 anos, que serve ali de alojamento para aquela garotada que mora na rua, essas coisas todas, entendeu? Então, de imediato, nós queremos ter uma política que a gente possa recuperar esse patrimônio da nossa cidade, dentro do plano de obras públicas. O José Ribamar está perguntando qual que é a diferença entre o PSTU e o PCdoB. PCB, que é Luiz Navarro e Ernest Amazonas. A gente falou disso agora. Qual é a diferença entre o comunista e o socialista? Acho que é essa a pergunta. Certo. É mais ou menos assim no envolvimento da luta, das lutas sociais, né? O nosso partido, ele está, na nossa cidade, envolvido em vários frontes de batalha contra os capitalistas, certo? Nós estamos nas lutas das universidades, nós estamos nas lutas sindicais, nós estamos nas lutas estudantis, e nós apresentamos um programa para o sistema capitalista, para essas mazelas que o sistema capitalista apresenta, como a falta de condições de investimento em saúde, educação, transporte, segurança pública, investimento em mais emprego, né? Então nós apresentamos uma proposta de mudanças e em alternativa ao sistema capitalista. E essa proposta ela é acompanhada com o movimento do partido, ele não está só num programa escrito, né? Então, o partido ele tem de ter a teoria e ele tem de ter a participação nas lutas populares, certo? Então, nós temos militante que está lá no movimento operário, nós temos militante que está no movimento estudantil, no movimento dos professores, né? Então, hoje, no momento, a diferença que existe é o volume de envolvimento do PCB nessas atividades mais cotidianas da classe trabalhadora. Vai acabar a eleição, você vai ver o PSTU num ato público, numa luta aí dos estudantes, numa luta do funcionalismo público, né? Então, nós estamos mais ativamente aí na militância. Para nós, o PCB ele é um pouquinho mais recuado nessa participação do movimentos populares, do movimento sindical, do movimento estudantil. Entendi. O Adriano Duarte pergunta como é que vai fazer com as calçadas? Porque elas são muito deficientes e muitas vezes elas nem existem também, né? O problema da infraestrutura na nossa cidade, ele é um problema crônico, na verdade. Por quê? Não existe um plano diretor para a nossa cidade, certo? Por exemplo, o plano diretor está há vários meses para ser debatido e discutido na Câmara Municipal. Os vereadores faltam
as audiências. Então não há uma elaboração. O que é que nós achamos? Nas nossas propostas de governo, nós estamos colocando um plano de obras públicas. Esse plano de obras públicas, ele atinge desde a moradia a infraestrutura da nossa cidade, como a coleta de lixo, infraestrutura no abastecimento de água, a rede de esgoto e a coleta de lixo. Certo? Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos que a prefeitura, os recursos do orçamento, ele esteja voltado para solucionar esses problemas, né? E nós achamos que para solucionar esses problemas nós temos que fazer um debate com a população. Nós não queremos saber o que é que os vereadores pensam lá, nós não queremos saber o que é que os técnicos da prefeitura pensam, porque, por exemplo, esse grupo que governa o nosso estado está desde 1980, certo? Então, o que que fez esses anos todos, esses técnicos ganhando dinheiro lá na prefeitura? Nada. Mas se você vê a população, ela quer saber, ela está preocupada com o centro histórico, ela está preocupada com a rede de esgoto, ela está preocupada com a construção das calçadas, com a infraestrutura da cidade. Então, essa preocupação nós queremos que ela se transforme em ação, certo? Por isso a nossa proposta dos conselhos populares. Nós queremos fazer um debate do plano de obras públicas em conjunto com a população, em conjunto com as pessoas que estão envolvidas, certo, com os problemas. Porque nós queremos fazer um governo onde as pessoas possam ter a participação, onde elas possam opinar e administrar os recursos públicos que são destinados para esses serviços que são de responsabilidade da prefeitura, né? Então, o plano diretor, ele existe. O que é que nós precisamos fazer? Botar ele em prática, botar ele para funcionar, né? Chamar o Conselho Regional de Engenharia, pegar a opinião deles, não aquele técnico que é pago lá da prefeitura que fica lá. Não, nós queremos chamar o Conselho de Engenharia, nós queremos a opinião deles, nós queremos a opinião dos moradores, nós queremos a opinião de associação de moradores. A partir daí nós vamos construir, certo, a solução para aqueles problemas, né? Porque o nosso maior objetivo na nossa candidatura é que a juventude, os trabalhadores, eles possam ter participação na nossa administração. Leandro Vasconcelos, gostaria de saber se caso o candidato ganhe as eleições, ele iria retirar o terminal da matriz ou iria mantê-lo? Eu acho que teria que sair dali, o terminal. Ele não tem pé nem cabeça aquele terminal ali, certo? Primeiro que é uma engenharia que ele ataca, certo, a visão urbanística da cidade. Ali é a entrada de Manaus, ali, certo? Então o que é que acontece? Ali, aquele terminal, ele não tem, como que a gente pode falar, ele não tem uma visão, certo? Para que a gente possa olhar a cidade como ela é. Eu acho que o terminal, ele deve ser fora ali do centro, a gente deve afastar ele mais para a beira ali do rio, certo? E construir uns terminais mais decentes, que ali são vielas bem pequenas, 2, 3 ônibus engarrafa todo o centro da cidade. Então, o terminal, ele deve sair dali para a gente retomar o perfil da cidade, retomar a cara de Manaus, reconstruir ali aquele local. Eu sou daqui de Manaus, ali era uma praça linda, ali tinha um parquinho ali naquela cidade, ali naquele centro, ali onde é a Praça da Matriz. Eu cansei de andar com meu pai e minha mãe por ali, né? Então a gente precisa, eu acho que, voltar a dar o perfil da cidade que ela tinha e você usar essa estrutura mais afastada um pouco da cidade. Porque nós precisamos ter uma engenharia que a gente possa
reorganizar a cidade. E nós temos condições de fazer isso. Por quê? O orçamento que está destinado para o próximo ano é de 3,5 bilhões. Então o dinheiro tem, certo? Então o prefeito, que por acaso assuma aí o próximo ano a prefeitura, ele tem todas as condições de dar uma outra visão e dar uma reorganizada no centro da cidade. Não faz se não quiser, certo? Mas tem todas as condições físicas ali para você retomar a paisagem que existia antes ali naquele local. Eu achava muito legal ali. Eu fui criado andando por ali com minha família e com meus pais. Hoje não tem mais essa condição de você usar aquilo como uma praça para você usar no momento de lazer. A Jaqueline Souza pergunta qual candidato a prefeitura o senhor acha que será um desastre caso eleito? São projetos. Cada candidato ele representa um projeto de poder, certo? Então, para mim, a minha opinião é o seguinte: todos eles menos o Navarro, são candidaturas financiadas pelo grande capital, pelas empresas, pelas multinacionais, certo? Então, todos esses projetos, eles não vão estar voltados para o bem-estar da população, eles não vão estar voltados para o investimento de melhoria de condições de vida da população. Esses projetos, eles vão estar voltados, certo? Para que os amigos deles que têm empresa fiquem mais ricos, que tenha mais como administrar os serviços públicos que serão repassados para os seus amigos empresários. Então, do ponto de vista do bem-estar para a população, os outros 7 candidaturas, elas são maléficas para a população pobre, para a juventude e para a classe trabalhadora. Maléficas, que não servirão de nada. Vão entrar, vai ser o mesmo balanço que a administração do Serafim, aquela catástrofe, o mesmo balanço aí, a do Amazonino Mendes. Por quê? Porque são projetos voltados para o grande capital, não são projetos voltados para o social, para a população pobre, para a classe trabalhadora. Se você observar a entrevista que nós estamos fazendo, todas as pessoas querem saber qual é a solução para a urbanização da cidade, a questão da saúde, do transporte. Por que essa cidade não está maravilhosa se todos esses que concorrem ou já foram prefeito ou fizeram parte do governo? Por que vai ser melhor a partir de agora dessa próxima eleição? Então, o senhor acha que somente o senhor, Luiz Navarro? São projetos diferentes, são projetos sociais para a população, certo? São projetos sociais. Até mesmo que a nossa candidatura do PSTU, nós viemos das lutas do movimento, né? Então, um possível governo da gente, nós vamos estar cercados de gente ativista das lutas. Ao nosso lado vai estar gente do movimento por moradia, gente do movimento estudantil, né? Gente do movimento operário. Então, a nossa vida, o cotidiano, estar na construção dessas lutas, certo? Então, essa prefeitura vai ser para isso, vai estar a serviço da gente mudar, inverter essa lógica do capital. Não será uma cidade para os empresários, será uma administração, Manaus, para os trabalhadores, para a classe trabalhadora. Então, nós queremos inverter essa lógica. Não Manaus para os capitalistas, mas Manaus para os trabalhadores. E nenhuma dessas outras candidaturas, elas podem construir uma Manaus para quem nela faz produzir a riqueza. E é isso que nós pensamos das demais candidaturas. A Camila Miranda, o senhor respondeu a pergunta, mas não falou o nome, né? Fugiu bem. A Camila Miranda está perguntando sobre o que pretende fazer para melhorar o transporte coletivo. A gente já falou disso. Mas eu posso falar, posso.
O transporte coletivo, nós achamos que a prefeitura tem de administrar essa empresa, nós temos que cancelar essa concessão, certo? Para você poder baratear o transporte. Nós temos condições de ter uma tarifa de R$1 para a população, nós temos condições de ter o passe livre para os estudantes. E nós queremos fazer uma auditoria nessas planilhas que já foram apresentadas pelos empresários, né? Então, chega de dar dinheiro para empresário. Tudo que for produzido do transporte coletivo tem de voltar como serviços públicos para a nossa população, que é bastante carente esse serviço em nossa cidade. Então, de imediato, essa empresa tem que ser administrada pela prefeitura para você poder ter transporte de qualidade, barato e pontual. E com funcionários preparados para atender bem a população. Com funcionários públicos, certo? Concursados, para você poder ter um melhor relacionamento com a população. Tá. O Daniel está fazendo uma pergunta interessante. Bom, o Lula era um grande sindicalista, lutava pelos trabalhadores, assim como o PT. O que mudou? Ele não se tornou mais um do sistema? A sua opinião, né, em relação a ele? Quem é a pessoa? Daniel. O Lula, ele prestou um serviço em um determinado momento para a classe trabalhadora brasileira. Se você pegar alguma entrevista do Lula, desde o Lula metalúrgico, você nunca vai escutar o Lula dizer que defendeu o socialismo, que defendeu a tomada do poder, que defendeu o comunismo. O Lula nunca disse isso na vida dele, certo? O Lula, quando você perguntava o que ele era, qual era o perfil ideológico dele, ele brincava dizendo que ele era torneiro mecânico. Essa sempre foi a saída do Lula quando se discutia a questão ideológica com ele, certo? Por quê? Porque ele representava quem? Ele, na época, ele representou as lutas sociais, mas ao passar do tempo, ele foi assumindo o que ele era mesmo. O que o Lula era, na verdade? Ele era um social-democrata que não podia dizer para os trabalhadores: não façam greve, não façam isso. E ele teve de navegar em cima das lutas sociais até chegar esse momento de ele poder enganar os trabalhadores. Foi isso que o Lula fez no movimento operário, certo? E aí o que aconteceu? Eu sou um dos que ajudei a fundar o Partido dos Trabalhadores, a Central Única dos Trabalhadores. Mas esses companheiros sempre tiveram lado. Qual foi o lado? O lado de reforma. O lado de achar que pode reformar o capitalismo, que os empresários podem ser bonzinhos e proporcionar uma vida maravilhosa para o trabalhador. Eles tentaram dizer isso para os trabalhadores. E está aí o fruto do governo dele. Funcionalismo em greve, tem 400 mil trabalhadores parados no funcionalismo público em todo o país. Certo? Por quê? Política do Partido dos Trabalhadores. Então, o Lula teve de assumir, na verdade, quem ele era. Ele era um reformista, neoliberal e defendia o grande capital. Só que ele não podia fazer isso quando ele era dirigente sindical, porque o volume das lutas era grande e ele ia ser muito desmascarado. Então ele foi cavalgando, desmontando o movimento, até convencer os trabalhadores que teria que chegar à presidência, e quando ele chegasse lá, ele ia resolver o problema da classe trabalhadora. Mentiu, não resolveu o problema da classe trabalhadora e governou para os patrões e os empresários e para o Fundo Monetário Internacional. Foi isso que o Lula fez, certo? E o PSTU, quando o Lula assumiu, que chamou o PSTU para fazer parte do governo, certo? Em uma conferência nacional, nós decidimos que nós não iríamos compor o governo Lula, porque nós já estávamos vendo que o governo Lula já tinha políticas determinadas contra a classe trabalhadora. O Mário Bentes pergunta: por que uma chapa com Navarro não se concretizou? Uma coligação de esquerda não seria mais forte do que duas chapas isoladas? Na verdade, a discussão com o PCB foi mais uma questão técnica do que política, né? Então, nós
o partido, nesse momento, nós achávamos melhor a gente sair com a nossa candidatura, a gente apresentar o nosso programa, certo? E a gente tentar construir aí um projeto alternativo para a classe trabalhadora, para a juventude, para a população pobre. Nesse momento dessa eleição, nós achamos que nós não iríamos poder fazer isso conjuntamente com o companheiro Navarro, certo? Mesmo tendo semelhanças de projetos, mas as questões técnicas, mais práticas da candidatura, elas não poderiam, em determinado momento, seguir da melhor maneira possível. Então, para a gente não atrapalhar os companheiros do PCB, nós achamos melhor sair com a nossa candidatura própria e a gente tentar fazer esse trabalho sozinho. O Daniel agradeceu a sinceridade e respondeu a pergunta sobre o Lula. Tá bom, Daniel. A Juliana. A Juliana Parejola pergunta: quais são os seus planos de lazer para a população da Zona Leste? Existe algum parque nos seus projetos? E se, onde essa área poderia ser projetada? Existe. Se ela mandar o e-mail dela para mim, eu posso até mandar o nosso plano de governo para ela. Mas nós pensamos o seguinte: o sistema capitalista, ele não consegue oferecer, certo? Uma educação decente para as pessoas, principalmente para a juventude. Ele não consegue oferecer a questão do esporte, da cultura e da arte, do lazer. Por quê? Porque o sistema capitalista ele se baseia na exploração, certo? Então, nenhuma prefeitura dirigida por empresário ou por grupo empresarial vai ter política cultural para a população. Então, dentro do nosso projeto, nós achamos que nós temos de ter um plano de obras públicas. Nós pensamos que as escolas, elas têm que oferecer as condições mínimas para os alunos, para os estudantes terem a condição do ensino, a prática do esporte, do lazer e da cultura. Então, nos bairros periféricos não existe isso, certo? Então, quando a gente fala que nós temos de ter uma secretaria de cultura e chamar os artistas, e chamar o sindicato, e chamar os trabalhadores envolvidos em cultura para a gente fazer esse debate, eu acho que essa é a proposta mais rica que pode existir. Por quê? Porque você está chamando as pessoas que moram ali naquele local e eles vão dizer onde que tem de ter um anfiteatro, eles que podem dizer onde que tem de ter uma casa que trate só do teatro, certo? Um local que se possa ter um cinema para aquele bairro, uma área onde possa se ter um ginásio poliesportivo, certo? Então nós achamos que toda a construção das mudanças e dos investimentos em qualquer área, nós queremos fazer a população trabalhar, nós queremos fazer a juventude participar dessa administração. Nós não queremos mais a figura do secretário que pensou um colégio lá na Zona Leste, aí passa 2 anos que o colégio foi construído, cai o telhado, como aconteceu lá do lado da minha casa. Certo? Então nós queremos que a população participe. Ela vai dizer, se ali naquela área tem condições, certo, de a gente construir um ginásio poliesportivo que possa oferecer à juventude um espaço de cultura, de uma área de lazer, e que ela diga onde que nós vamos construir isso, né? Eu acho que o papel principal de uma prefeitura dirigida por nós, do PSTU, é simplesmente assinar o cheque e estar lá no dia a dia para ajudar a construir o que for necessário, né? Então ela pode se preparar, como é que é o nome dela? Juliana. A Juliana pode se preparar que um governo do PSTU
você vai estar lá junto com a gente, lá no bairro, discutindo junto com a comunidade, junto com a associação, junto com o Grêmio Estudantil, junto com a Associação dos Pais e Mestres, aonde que nós vamos construir um ginásio poliesportivo, aonde que nós vamos construir uma piscina, um campo de futebol, um campo de vôlei, uma área para quem quiser gostar de xadrez, ir lá jogar o xadrez, o ping-pong. Todos os bairros têm que ter uma área dessa. Por quê? Os capitalistas, o governo, ele não tem essa preocupação. Esses vários projetos que existem, Galera Nota 10, Cidadão, são paliativos que só quem ganha dinheiro com isso são os secretários. São políticas que ela não tem alcance do conjunto da juventude, né? Então nós queremos inverter essa lógica, nós queremos a participação popular e nós queremos a construção desses conselhos para que as pessoas façam parte dessa administração. Porque se você mete num conselho 100, 200, 300 pessoas discutindo os problemas ali do bairro, não tem como fazer corrupção. Não tem como você corromper 300 pessoas num conselho. E você vai ter um corpo ali técnico, cultural, administrativo, gente de toda a espécie, profissional de toda a espécie, pensando as soluções daqueles problemas, né? Então nós queremos inverter hoje a forma de governar. Nós queremos eliminar essa parte do secretário e nós queremos fazer os trabalhadores, a juventude, a população, deixar um pouquinho de ver a novela de noite e a gente fazer reunião e discutir os problemas do bairro. Ambicioso, né? Sim, muito claro. O Carlos também está perguntando, a prefeitura não é responsável nem pela educação no ensino médio, nem pela segurança pública. Mas como ela pode interferir nesses dois quesitos? Não entendi. A prefeitura não é responsável nem pela educação no ensino médio, nem pela segurança. É uma responsabilidade do Estado. Mas como ela pode interferir nesses dois quesitos? A prefeitura, ela é um órgão público, certo? Político, certo? Então, não podemos separar, por exemplo, governo federal, governo estadual e governo municipal. Se é um serviço público, que é para o bem da população, que é para o bem dos moradores, tanto o governador como o governo federal vai ter uma prefeitura que vai reivindicar mais verba para esses setores, certo? E investimento em melhorar essas condições. Por exemplo, existe a luta dos 10% do PIB para a educação. Uma prefeitura do PSTU, qual é a contribuição que se pode dar para que essa luta saia vitoriosa? Certo? De você utilizar a máquina estatal para mandar caravana lá para Brasília, para pressionar os deputados, para mandar estudante, para mandar a associação de moradores, pressionar o governo federal a liberar essa verba. Tanto a segurança como a questão do ensino médio também tem que ser tratada do mesmo jeito. A nossa preocupação não é melhorar a nossa vida, dar qualidade de vida, evoluir o processo educacional. Então a prefeitura também tem responsabilidade para que possa oferecer esses serviços. Porque dinheiro tem, certo? Só que não é interessante gastar nisso, certo? Então nós queremos que uma prefeitura governada por nós, ela possa também interferir em setores, em serviços que possam parecer que é só do Estado e do governo federal. Então, tanto o governo do Estado como do governo federal, ele vai ter uma prefeitura que vai estar reivindicando, que vai estar brigando para que possa chegar na nossa cidade as verbas destinadas a esses serviços. Ainda o Carlos fala aqui, existem escolas de alto nível de ensino médio, como a Fundação NOC, existiria algum projeto como mini vestibular para os alunos do nono ano? Nessa luta que nós estamos fazendo, nós defendemos inclusive
que as universidades elas sejam de livre acesso. Por exemplo, uma prefeitura dirigida pelo PSTU, se tiver uma universidade devendo IPTU, devendo imposto, nós vamos confiscar essa universidade e botar ela pública, certo? Para que a juventude possa entrar direto, sem o crivo do vestibular e tudo. E a prefeitura tem condições de fazer isso. Eles repassam verbas públicas para iniciativa privada, nós queremos inverter. Se tiver devendo o município, nós vamos tomar essas universidades para poder dar acesso ao filho da população pobre, para que possa estudar, se formar, certo? Então faz parte do plano nosso de educação você ter a universidade pública para a juventude. Entendi. Sobre saneamento básico, como é que qual é o seu projeto que contempla essa questão? Porque em Manaus também é uma coisa que não existe. Não existe o saneamento básico, certo? Dos 62 municípios do nosso estado, só mais ou menos Manaus tem mal e porcamente, né? Porque não tem investimento nessa área, né? Foi feita a privatização da Águas do Amazonas, que era uma empresa que é para oferecer esses serviços, certo? Na nossa taxa, ela vem descontado a taxa de esgoto, só que esse serviço não é prestado. Então nós queremos primeiro romper o contrato com essa empresa e municipalizar essa empresa, certo? E contratar os funcionários para que sejam funcionários públicos e fazer concurso, essas coisas todas. Então, de posse dessa empresa, a prefeitura pode ter um plano de obras públicas que possa pensar no saneamento básico, na infraestrutura da cidade, na construção de esgotos, certo? E no saneamento dos rios que estão abandonados, né? E também tem um problema sério na nossa cidade, que é a poluição das empresas que acabam poluindo os rios da cidade. Nós queremos punir essas empresas, certo? Que poluem o meio ambiente, mas nós achamos que a Águas do Amazonas, o Amazonas Ambiental, ela tem de ser administrada pela prefeitura, para poder elas resolver o problema da população, de abastecimento, da questão da coleta do lixo, que faz parte também do serviço público prestado pela prefeitura. Nós achamos que esses serviços eles têm de ser administrados por uma prefeitura. Agora, só pode ter uma solução adequada para a população se for uma prefeitura dirigida para os trabalhadores. Nenhuma dessas outras candidaturas vai resolver o problema da água, porque eles já governaram a nossa cidade. Por que já não fizeram quando já passaram pela prefeitura? E os que ainda não foram, o prefeito fazem parte dos que estão no poder, que podem fazer, né? Então, não vai ter solução com o governo dos empresários, porque os empresários pensam no lucro. Nós precisamos de uma prefeitura que pense no social, que pense na população pobre, que pense na população que está sem água encanada, que pense na população que está com uma conta de 5, 6 mil reais, que não é verdadeira, e que está a população com o nome do Serasa. Então, para resolver esse problema do saneamento básico e do investimento em infraestrutura, a prefeitura tem de romper o contrato com essa empresa e tem de municipalizar para que o Estado, a prefeitura, possa prestar esse serviço da melhor maneira, com qualidade, para dar qualidade de vida para a nossa população. Essa seria a solução. Não tem outra solução para o abastecimento e para a infraestrutura da nossa cidade se nós não tomarmos essa medida. Não existe. Qualquer outra proposta de qualquer outro candidato não é verdadeira e não vai solucionar o problema. O Rafael Alves pergunta: não vi nenhum candidato falar sobre o que a municipalidade pode fazer para acolher os haitianos que hoje residem em nossa cidade. Qual é a proposta de sua gestão para esses seres humanos, nossos irmãos, que precisam do nosso apoio? Eu sou de uma central sindical chamada CSP Colutas.
certo? Nós mandamos, há 2 anos atrás, quando aconteceu o terremoto, numa caravana para o Haiti para discutir o problema lá dos haitianos. Então, uma prefeitura dirigida pelo PSTU, essas pessoas vão ser tratadas decentemente e nós vamos fazer de tudo para conseguir localizar e colocar essas pessoas da melhor maneira possível, conforme suas profissões, né? Porque a classe trabalhadora ela é internacional, certo? Então, para nós não existe o francês, o americano, o italiano, nós somos uma classe só. E se os nossos companheiros estão precisando da gente, a prefeitura vai estar de portas abertas para que possa ajudá-los da melhor maneira possível. Inclusive, a minha organização, o PSTU, nós fizemos uma campanha em defesa deles aqui, na cidade e no país todo. Então, antes da gente ser até o prefeito, antes da gente estar fazendo a discussão política, nós já agimos. A nossa central sindical fez uma campanha de apoio, né? O nosso partido, também o PSTU, fez uma campanha de apoio à luta dos haitianos. Ainda tem mais. Nós queremos que as tropas brasileiras saiam do Haiti, porque elas não estão prestando nenhum serviço humanitário. Estão prestando serviço de repressão contra o povo que está lutando contra o seu governo ditador que existe lá. Em relação ao lixo, porque o senhor falou a questão das fábricas poluírem a cidade. Sim. Mas como é que faz essa questão aí do lixo? Porque elas também não têm onde colocar isso, não existe. A não ser o serviço privatizado. Pois quando você administrar a empresa, o município, a prefeitura, ela tem que responder isso também, certo? Né? Então tem de dar as condições para que você possa fazer essa coleta e o tratamento do lixo, certo? Coisas que a empresa hoje que presta esse serviço, ela não faz. Por quê? Porque ela pensa no lucro, ela não pensa no social, ela não pensa se ela está poluindo, certo? Então, esse serviço ele pode ser prestado com qualidade e com respeito ao meio ambiente se for uma empresa dirigida pelos trabalhadores, né? Dirigido pelo governo dos trabalhadores. Nenhum capitalista vai estar preocupado com a preservação ambiental, gente. Ele está preocupado com o lucro. Se ele tiver de poluir o rio, ele vai poluir para a fábrica dele funcionar. Se ele tiver de derrubar a floresta, ele vai derrubar para a fábrica dele funcionar, para ele ganhar mais dinheiro, né? Então, um governo da gente, isso não vai acontecer, pode ter certeza. Se agredir a natureza, o meio ambiente, certo? E se tiver dentro do poder da prefeitura, dirigido por nós, esse empresário ele vai ser punido. Nós não vamos aceitar isso, né? Essa é a nossa proposta para a questão aí da coleta de lixo. Tem que ser uma empresa também dirigida pela prefeitura e dirigida pelos trabalhadores para poder responder a esse problema que ele é complicado na nossa cidade. Qual o diferencial? Por que votar no senhor? Qual o diferencial? Qual é o seu projeto que muda em relação a todos os outros? Nós defendemos a classe trabalhadora, nós defendemos uma outra forma de governar, nós defendemos a participação popular através dos conselhos populares, nós queremos a população participando junto com a gente na administração, e os livros caixas da prefeitura vai estar aberto para o povo, para ele participar dessa administração. Essa é a grande diferença. Eu quero ver qual é o candidato que vai governar com o livro caixa dele aberto para a população. Não existe nenhum candidato que vai fazer isso. Não existe nenhum candidato que vá discutir a construção ou a reforma, um plano de moradia popular junto com a população que está precisando. Não existe isso, né? Então, a diferença é essa. Nós queremos construir uma prefeitura que ela possa
está a serviço da população, da classe trabalhadora, da juventude, e que o orçamento público dessa prefeitura esteja entregue para a população, porque é dela esse dinheiro, né? Esses recursos eles são recolhidos da população via os impostos. Então eles têm de ser devolvidos para a população através de serviços de água, de luz, de moradia, de educação, de saúde, de transporte. Eles têm que retornar dessa forma. Mas para retornar dessa forma, ele só pode retornar se for um governo dirigido pelos trabalhadores, né? Por isso nosso slogan, gente, é Manaus para os trabalhadores. E chega de dar dinheiro para os empresários. Entendi. Existe mais alguma questão que você queira contar para a gente, né? Alguma coisa que você ainda não teve oportunidade de falar? Por exemplo, porque o seu tempo na TV não é muito. E também você não foi chamado para o debate na TV. O que você achou dessa questão do debate? Eu sou militante do movimento operário desde a década de 80. Nós lutamos para derrotar a ditadura militar, para instaurar no nosso país uma democracia. Nós conseguimos, certo? Só que hoje, depois que o Lula chegou no poder, ele é o primeiro a limitar essa democracia, né? Então, não é uma questão só aqui em Manaus, a nível nacional, o PSTU, ele não está participando de nenhum debate. Por quê? Porque os empresários, o governo, eles não aguentam as críticas. Porque uma coisa é os candidatos que têm o mesmo projeto fazer uma crítica na administração. Outra coisa é o PSTU fazer uma crítica e dar uma solução dizendo que os trabalhadores têm que governar. E você abrir esse debate com a população. Isso é perigoso. Porque eles não querem a população, eles não querem a juventude, eles não querem os trabalhadores discutindo política, gente. Certo? Então o que é que eles fazem? Eles destroem a democracia. A Rede Globo construiu uma cláusula que tirou da cabeça dela lá, que nem na Constituição tem, que o PSTU não participa dos debates porque não tem representação na Câmara Federal. Isto é, não tem um deputado federal. Mas isso não está escrito na Constituição. A Globo estipulou isso aí, e as outras emissoras e o governo, todo mundo cumpre. O juiz federal, ele dá a liminar aqui, mas quando chega no TRE, os que coordenam o pleito negam. Que democracia é essa? Que você pode ser candidato, você vai lá, registra a sua candidatura e você não pode ir para o debate. Porque não pode deixar os candidatos majoritários em uma situação em saia curta, né? Na verdade é medo que eles têm da gente, né? Então eles fazem de tudo para fechar os meios de comunicação para que a gente não possa apresentar o nosso programa, as alternativas que só podem sair através da gente, da luta popular, da mobilização, da organização, tanto da juventude como da classe trabalhadora. A saída vai sair daí. Dos problemas sociais, eles vão nascer a saída quem é o afetado por ele. Como é que um candidato que vive de jatinho para cima para baixo vai pensar uma solução para o transporte coletivo? Não vai, gente. Não vai. Entendeu? Por isso que nós temos que dizer que nós temos de fazer o debate com a população. Dizer, nós temos tantos milhões aqui para gastar. Como que nós vamos gastar esse dinheiro? É por isso que nós somos diferentes. É por isso que a nossa candidatura é diferente. É por isso que ela é uma alternativa às outras candidaturas. O Carlos pergunta quais as melhoras que Manaus precisa no sistema viário, como ruas e avenidas e rotatórios viários. A gente já falou disso, mas... Eu acho que sim, tem de ter um plano de obras públicas, nós precisamos ter uma análise técnica, porque veja bem, se você dá um transporte coletivo de qualidade para a pessoa, você sabe que se você sair 6h15 da sua casa, o ônibus vai passar 6h30, um ônibus limpinho, bem legal, com motorista, cobrador bem educado, lhe atendendo, tenho certeza que você não vai pegar o seu carro.
Você vai de ônibus, certo? Então a gente já elimina boa parte dos veículos na rua. E aí você tem um ônibus de qualidade, um transporte de qualidade, seguro, barato e confortável. Tenho certeza que você não vai estar pegando o seu carro para estar enchendo a rua de carro. Então, primeiro nós temos de resolver o problema do grosso da população, que é andar de ônibus, né? E você dá condições para que o conjunto da população, tanto a juventude, os trabalhadores, como os populares, eles possam ter alternativa de se locomover, né? Então eu tenho certeza, gente, absoluta, que se você tem um ônibus barato, confortável e pontual, você vai para o seu trabalho de carro, de ônibus. E se for preciso, hoje a construção já do metrô, se for preciso a construção de trem, nós precisamos utilizar todos esses modal para que a gente possa fazer fluir da melhor maneira o trânsito, né? Então, nós pensamos sobre o trânsito de primeira mão a questão da solução do transporte coletivo. O primeiro passo é o transporte coletivo. Nós pensamos isso, que se você pode proporcionar à população um transporte de qualidade, pode ter certeza, muita gente vai deixar o carro na garagem e usar só final de semana. Leuze Rodrigues, o senhor concorda que hoje temos muitos projetos sociais que escravizam e tornam a população alheia ao que realmente elas querem? Que é uma população submissa ao sistema deles? Sim, o capitalismo ele não produz seres humanos capacitados para exercer toda a sua plenitude do conhecimento, certo? Então o que é que ele faz? Ele cria vários mecanismos, várias políticas que possam ir tolhindo a iniciativa e a participação popular em níveis da vida humana, né? Por quê? Porque ele não tem interesse do desenvolvimento das pessoas, né? O capitalismo ele isola determinado ser humano que ele quer produzir o engenheiro, ele investe ali, mas o grosso da população ela não tem essa oportunidade de estudar, de se formar, de fazer uma opção de um curso profissionalizante. O capitalismo ele não trabalha com a necessidade da plenitude do ser humano, ele trabalha com a necessidade da produção do capital, né? Então nós achamos que primeiro o desenvolvimento do ser humano, depois, certo, o capitalismo nós temos de destruir, não tem depois para eles, porque o desenvolvimento pleno de qualquer pessoa, ele não pode estar travado em regras de jogo, de vidas, né? Como bolsa universitária, bolsa família, bolsa permanência não sei de quê, o leite do meu filho, são paliativos isso. As pessoas têm de ter condições plenas de ter o seu emprego e ela escolher qual faculdade ela quer fazer, ela escolher qual o leite que ela vai dar para o filho dela, ela escolher qual é a comida que ela tem de comer. E não o governo dizer, tu vai tomar o leite tal, esse aqui. Tu vai estudar na faculdade tal, toma bolsa de estudo. Nós não queremos isso. Nós queremos as pessoas livres para poder ter a opção de vida, certo? Nós não queremos tutelar ninguém, mas o capitalismo tutela as pessoas, cria barreira, blinda as pessoas num mundinho bem pequeno do umbigo dele e do eu. Nós queremos o mundo do nós, não do mundo do eu. A solução é acabar com essas bolsas? A solução é acabar com as bolsas, mas o Estado ele tem que oferecer esses serviços públicos de qualidade e da melhor maneira possível, certo? Porque se você tem emprego, se você tem uma escola boa, se não tem um filtro do vestibular, você acaba o segundo grau, o ensino médio e já entra para fazer a universidade, certo? Você não precisa estar dando bolsa para ninguém. Você vai estar trabalhando já a construção daquele profissional em diversas áreas, conforme a opção de cada um, certo?
Então o Estado ele tem de garantir o emprego, o ensino, a educação, para que a população, principalmente a juventude, ela tenha essa alternativa de vida. E o capitalismo ele está numa crise, ele não pode oferecer isso. Boa parte das lutas a nível internacional, você vê só jovens se enfrentando com a polícia, se enfrentando com o governo. Entram nas redes sociais. Veja como está a Europa, convulsionada. Aquela juventude, muitos têm 2, 3 faculdades, mas não tem emprego, tem de ir para a rua.